Olá, olá, boa tarde, pessoal. Vamos lá, mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje nós vamos fazer a leitura do segundo dia. E o segundo dia nos diz o seguinte: você não é um acidente. Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44. Deus não joga dados, Albert Einstein. Muito bom, né? Tudo está sobre os planos de Deus. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e a sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso. Você não é um acidente. Sorte, coincidência ou destino. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmos 138. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. Lembra de ontem que nós falamos sobre os talentos de cada um, sobre as características de cada um e da disciplina que a gente precisa ter para que a gente use os nossos talentos da melhor maneira? Ele está reforçando aqui. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmo 139. Deus fez você por um motivo, por uma razão. E isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente. Você estava nos planos do Senhor, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Salmos 139. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, nada é arbitrário. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem foram os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam os seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham um DNA que Deus precisava para formá-lo.
Boa tarde, pessoal que tá chegando. A Verônica. Deixar fluir. Boa tarde, Elton. Tudo bem? Cabrito Pereira, bem-vindos à leitura desse livro. E aqui nesse trecho eu quero fazer Oi, Rodolfo. Quero fazer uma observação sobre a autorresponsabilidade. Olha o que ele fala. E não importa como sejam os seus pais. Eu não tô querendo diminuir a dor de ninguém, mas é bíblico. É honrar pai e mãe e seguir em frente independente do que tenha acontecido, independente de como você interpreta a vida que os seus pais te deram. Honre pai e mãe e viva a sua vida com autorresponsabilidade. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo o que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. Cada pessoa. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Efésios 1:4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, foi você o motivo de Deus tê-lo criado. Olha só que lindo isso. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1,18. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planejou tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, concluiu, olha só isso, que demais. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Esse mundo foi criado para que a vida e a humanidade sejam o principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm o significado e a explicação nesse passo fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Oi, Germano, boa tarde, bem-vindo. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. João 4:8. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você.
Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Nós somos a expressão do amor de Deus. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías 46. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem um significado profundo. Sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer. Esse poema é belíssimo, até coloquei no meu stories depois. Olá, Sônia, Carlos, bem-vindos. Que alegria tê-los aqui comigo. Vou ler para vocês agora esse poema belíssimo. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus. Notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos. E não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. Oi, Eliane, um beijo, amiga querida. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, eu sei. Olha só, gente. E Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração. Quem duvida disso? Que os traumas que enfrentamos deu forma ao nosso coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Gente, eu vou ler de novo, pode ser? É muito lindo isso. Oi, André, boa tarde. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Uau, muito forte, né? Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus. Eis a razão. E aí, você é quem é porque existe um Deus, e essa é a razão. Nossa, muito bonito esse dia, né? Então vamos finalizar o dia 2. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: eu não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. Isaías 44:2. Pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? E aí, quais as áreas da sua vida você tem dificuldade em aceitar, sabendo que Deus te criou em perfeição? Eu vou colocar essa meditação como comentário do vídeo. Eu falei que eu ia colocar ontem, não coloquei, mas hoje eu vou colocar dos 2 dias, tá bom? E
Até amanhã, então, no nosso terceiro dia, mas não deixem de ir de um dia para o outro sem refletir um pouco sobre o que é proposto no livro. Eu acho que grandes transformações podem acontecer na nossa vida para que a gente encontre aí o nosso propósito, tá bom? Quero agradecer todo mundo que estava aqui comigo hoje. Beijo grande. É uma alegria ver vocês aqui meditando comigo com essas palavras maravilhosas, tá bom? Até amanhã, então.